A gestão da pandemia que Bolsonaro está fazendo, ela não é desastrosa, como a gente está falando. Ele não é um incompetente, um sem noção que está fazendo coisas atrapalhadas, mas está tentando controlar. Não, é uma política genocida. Bolsonaro faz um cálculo, né, de que vale a pena morrer, deixa ter imunidade rebanho, quem tiver que morrer vai morrer, quem viver vai viver, e se morrer trabalhador não tem problema, a gente coloca outro. Eles estão pensando, não é uma coisa de incompetência, ele não quer fazer o lockdown, porque ele não quer desagradar os empresários. Então, esse é o primeiro ponto. Eu queria comparar a gestão do Brasil com a gestão de alguns outros países que tiveram muito sucesso na pandemia para a gente ver o tamanho da desgraça que a gente está vivendo. O que boa parte do mundo, mas principalmente os países asiáticos, eu queria ressaltar aqui, China, Vietnã, Nova Zelândia e Cuba, né? Cuba no caso aqui no Ocidente, quando surgiu a pandemia, esses países agiram de forma muito dura, de fechar fronteiras, de fazer um lockdown rigorosíssimo. A China construiu um hospital gigantesco em 10 dias, né, todo mundo usando máscara, controle severíssimo, né, com toda uma ação pública para poder evitar a disseminação do vírus, evitando aglomeração de pessoas, enfim, agindo de forma duríssima, prejudicaram as suas economias. E hoje esses países estão com a economia indo muito bem, obrigado. Particularmente Cuba e Vietnã tiveram economia com crescimento do PIB, inclusive em 2020. E a China cresceu, a China onde cresceu, né, onde surgiu a pandemia, pelo que se sabe, onde pelo menos explodiu, né, lá inicialmente, China cresceu 2% do PIB em 2020 e vai crescer um número enorme agora em 2021 também. Vamos ver o que aconteceu no Brasil. Eu queria citar alguns números aqui para a gente comparar. Brasil tem 210 milhões de habitantes. Já morreram 280 mil pessoas aqui. Está morrendo uma média de 2.000 pessoas por dia no Brasil e esse número é tendente a continuar subindo. Alguns estudiosos falam que a gente vai chegar a 500, 600 mil mortos. Um número absurdo. Vamos comparar com a China, país onde, né, explodiu a pandemia inicialmente. 1,4 bilhão de habitantes, uma população 7 vezes maior que a nossa, né? E a China só teve 4.600 pessoas mortas na pandemia. Só 4.600, o que é 60 vezes menor do que o número que a gente tem agora. Ou seja, a quantidade de pessoas mortas por habitante na China, comparando com o Brasil, é 350 vezes menor. No Brasil morreu 350 vezes mais pessoas do que morreu por habitante do que morreu na China. Vamos comparar agora com o Vietnã, outro país. A população do Vietnã é de 96 milhões de habitantes, menos da metade da nossa, né? Só que no Vietnã só morreram 35 pessoas. Morre isso em quê? Alguns minutos no Brasil. Então, se a gente for comparar mortes por habitantes do Brasil com o do Vietnã, no Vietnã morreu 3.800 pessoas a menos por habitante do que no Brasil. É um absurdo, uma diferença gritante. Outro exemplo aqui, próximo de nós, Cuba, 11,3 milhões de habitantes. Só morreu em Cuba 373 pessoas, 20 vezes menos do que já morreu no Brasil. E o número por habitante, se a gente for comparar, Cuba morreu 10 vezes menos pessoas por habitante do que morreu no Brasil. Se a gente for falar da Nova Zelândia, a mesma coisa, morreu 60 vezes menos pessoas na Nova Zelândia, comparando por habitante, né, obviamente, do que morreu no Brasil. Lá morreram 26 pessoas, né? Mas tudo bem, a população é bem menor. Mas mesmo fazendo a comparação por habitante, morreu 60 vezes menos pessoas. Ou seja, de modo geral, a gente está tendo uma quantidade de mortes por habitante absurda. E não é uma gestão simplesmente desastrosa, como a gente fala. Não, é uma política genocida. Bolsonaro falou agora, na escolha do novo ministro da Saúde, para ministro, olha, se você fizer um lockdown no Nordeste, você vai me ferrar e eu vou perder a eleição. Ele está preocupado com perder a eleição. Ele está preocupado com garantir o lucro dessas grandes empresas. Bolsonaro não está preocupado com a vida das pessoas. Se tiver que morrer 1 milhão, se tiver que morrer 1 milhão, vai morrer. Ele não está ligando. E não é Bolsonaro isoladamente. Essa é a política da direita. Se a gente for pegar o que esses países aqui que eu citei têm em comum? Todos são países comunistas ou pelo menos governados pela esquerda. Cuba, China e Vietnã, países oficialmente comunistas. A Nova Zelândia é um país governado por uma mulher de esquerda. Então, se a gente for ver de modo geral, existe sim uma diferença na gestão da pandemia de acordo com os governos, de acordo com a orientação política e ideológica do governo. Bolsonaro é um político de extrema-direita e a extrema-direita não está ligando para a vida. A extrema-direita, e aliás a direita como um todo, ela está preocupada com o lucro das empresas. Então, se tiver que morrer, morreu. Então, vamos ficar atentos, pessoal. A direita é a morte.